Boa noite, gente. Boa noite a todos e a todas. Estamos mais uma vez aqui no SEC, no Centro de Expansão Consciencial, para falar sobre a glândula pineal e a mediunidade. E hoje o papo vai ser bem bacana. Queria pedir desculpas até pela sexta-feira. Na sexta-feira nós tivemos aí uma intercorrênciazinha, não tivemos como realizar a live. Coisas da tecnologia, né? A internet deu uma falhada, então a gente teve um problemazinho aí bem chato, porque eu entrei e tal, e tava aquela repetição e sem conseguir fazer todo o trabalho. Problemazinho aí bem chato, porque eu entrei tá aqui repetindo, e tal, que tava aquela repetição tô fazendo o teste aqui nos trabalhos. Tá, então, ficou bem complicado para a gente fazer a transmissão na sexta-feira, né? E o assunto era muito interessante, que era um assunto de continuidade das outras duas lives, das outras duas lives que nós fizemos. Nós fizemos uma live sobre o animismo, depois fizemos uma live sobre a paranormalidade e quando terminamos a live sobre paranormalidade, a proposta era fazer uma sobre como acontecem as obsessões. Eu ainda vou fazer essa live, tá, gente? Mas era muito importante também falar sobre a glândula pineal, porque tem tudo a ver com esse assunto, né? Esse assunto que nós estamos abordando de glândula pineal, né, e tudo isso que nós estamos falando, né, tem muito a ver com todo o processo da mediunidade, do estudo da mediunidade, né? Então, isso tem exatamente esse processo, tá certo? Que nós estamos tentando passar para vocês, né? Da forma mais singela e mais tranquila possível, porque na realidade é assim, a gente muitas vezes quer fazer a coisa, né? E nem sempre sei lá, é permitido, até pela espiritualidade. É incrível isso, mas muitas vezes a gente tem assim, dificuldade para poder fazer alguma live e tal. Hoje mesmo nós estamos tendo aqui um problemazinho com o processo de ao vivo, tá? Então, a partir do momento em que a gente começa a fazer qualquer coisa, tá? É incrível como nós temos dificuldades em fazer, em promover, né, essa coisa, em desenvolver, porque às vezes, sei lá, o contra, né, o pessoal que não quer que a gente faça e tal, parece até um misticismo a gente falar sobre isso, mas muitas vezes, como é, nós somos impedidos de fazer determinadas lives e etc., porque está tocando em algum assunto que às vezes um determinado setor das sombras não permite que você toque ou que você fale sobre, tá? Hoje eu estou aqui tentando, inclusive, colocar tudo ao público, tá? Eu até estou tentando aqui ver o que é que está acontecendo, mas é incrível, é incrível. Estes são os principais resultados. É incrível porque nós temos exatamente essa dificuldade. Vez por outra, passamos por essas dificuldades, que são dificuldades
que eu considero assim naturais, normais, né? Mas graças a Deus, se vocês estão escutando o que eu estou falando e tal, por favor, me dê uma sinalização aí, né? Digam que estão escutando, que o áudio está saindo bem, que está tudo direitinho, né? Então, se puderem dar uma sinalizada, eu agradeço muito. Então, hoje nós vamos falar sobre exatamente a glândula pineal e a mediunidade. E para falar disso aí, a gente tem que dar uma voltada um pouco, o que é a mediunidade e a paranormalidade, né? A paranormalidade nem sempre significa você ser um paranormal, significa que você é um médium. O paranormal, ele pode ser um sensitivo que não tem contato com o mundo espiritual. Quer dizer, o contato com o mundo espiritual, se nós formos pensar direitinho, esses padrões, essa semana mesmo eu vi uma comunicação sobre isso. Eu achei bastante interessante. A pessoa que falou, o palestrante que falou nisso, disse uma coisa muito séria, né? Que é a seguinte, que todos nós somos médiums. Então, de alguma forma, todos nós somos, de alguma forma, paranormais. Porque a paranormalidade, ela significa dizer que, por exemplo, todo médium, ele é um paranormal, mas nem todo paranormal é um médium. Tá, deixa eu só checar aqui, que eu vi gente entrando. Que é o seguinte, que todos nós somos médiums. Tá saindo, o som tá saindo. Não sei se tá aparecendo ao vivo. Ninguém me sinalizou, ninguém disse nada. Mas, bom, vamos lá. Então, todo paranormal, quer dizer, todo médium é um paranormal, mas nem todo paranormal é um médium. Mas se a gente considerar que a mediunidade ela é evidente, né? Lógico, dentro do processo ou da teoria mediúnica que o Kardec apresentou, médiums são todos aqueles que apresentam uma eclosividade maior, quer dizer, que enxergam, sentem, percebem o mundo espiritual de uma forma mais ativa, tá bom? Esses são médiums. Já o paranormal é todo aquele que tem uma sensibilidade e que tem, através dele, fenômenos que são parcialmente explicados, né? Paranormal, por que paranormal? Ao lado da normalidade. E para ser um paranormal, você precisa também ter captações da tua glândula pineal. Onde está a glândula pineal, né, gente? Então, eu quero fazer logo as apresentações da glândula pineal. Eu vou colocar aqui em tela cheia, tá? E vou para a apresentação, tá? Então, glândula pineal e mediunidade. E a gente vai logo bater uma bola sobre isso, né? Então, a glândula pineal está exatamente no hipotálamo, né? Então ela está na estrutura entre o hipotálamo e essa parte também do tronco encefálico. Ela fica localizada bem no meio da nossa testa. Se a gente pudesse colocar o dedo na testa e ir até o final, até o local onde ela está centralizada exatamente no centro da sua testa, tá? Então a glândula pineal, ela está no centro da testa, da nossa testa, né? E é muito interessante porque algumas pessoas me perguntam sempre, dizem assim, puxa vida, Wagner, quer dizer, que todo mundo que tem a glândula pineal tem mediunidade, eu acho muito curioso isso, que é o seguinte, gente, não é todo mundo que tem a glândula pineal, todos nós temos a glândula pineal, inclusive os animais. Os animais, eles são regidos, a estrutura dos animais, inclusive, ao seu ciclo circadiano. Circadiano é exatamente esse ciclo do tempo, essa coisa toda. Nós somos regidos pelo Sol, pela Lua e tal. Então, num movimento astrobiológico, tá certo? Nós somos movidos pelo Sol, pela Lua, a gravidez é movida por isso também, pelo um ciclo de 9 meses, né? Os dias, os meses do ano, tudo isso, e nós somos oriundos disso tudo. Então, todos nós, seres vivos, animais, né, nós temos exatamente a glândula pineal, tá? Então, ela é importante em quê? No papel da coordenação da produção do hormônio, tá certo? Que hormônio é esse que a glândula pineal produz? É a melatonina. Melatonina. Nós vamos chegar nessa relação da mediunidade com a glândula pineal, tá, gente? Então,
O que é que essa glândula pineal ela capta, né? Ela envia instrução para as glândulas hipofisárias do cérebro, que então libera hormônios que se dirigem a outras glândulas endócrinas. No começo da nossa vida, né, na puberdade e tal, ela é responsável, por exemplo, para enviar determinados hormônios, principalmente a melatonina, e também dirigir as outras glândulas endócrinas, por exemplo, as gônadas, os ovários femininos e os testículos masculinos. É o que faz, inclusive tem muito a ver com todo o processo de mediunidade, e é muito interessante porque, por exemplo, todo o efeito físico que vem através de adolescentes e tal, crianças impúberes e tal, crianças que estão chegando na fase da adolescência, todos esses efeitos físicos da mediunidade, de materialização, por exemplo, dos efeitos físicos de um objeto cair ou sair de um lugar para outro e tal, ele é promovido exatamente pela absorção energética desses campos dimensionais que fazem parte exatamente do mundo espiritual, tá certo? Da quarta dimensão em diante, que é a dimensão do tempo, e as outras dimensões que a física tradicional identificou pelo menos 11 dimensões, tá? E são dimensões que nós não enxergamos, porque elas fazem parte de uma matéria escura, né? A física chama de matéria escura. E o que é essa matéria escura, né? Porque a matéria não tem iluminação? Não, porque a nossa iluminação não chega nessa matéria. Então, na realidade, assim, nós não enxergamos as outras dimensões, além das 3 dimensões que nós estamos aqui, salvo exceções de pessoas que têm a paranormalidade da vidência, quer dizer, ela enxerga outras dimensões, ela enxerga outras realidades, uma matéria mais quintessenciada, tá certo? Fora essas pessoas que enxergam o mundo espiritual e enxergam exatamente através da glândula pineal, tá? Então, esse trabalho, essa coisa, né, de enxergar outras dimensões, você só tem mesmo quando você tem a mediunidade ou a paranormalidade, tá certo? Então, envia instruções para a glândula hipofisária do cérebro, que então libera hormônios que se dirigem a outras glândulas endócrinas, tá? Então, você tem aí exatamente, se você der uma olhadazinha aqui, nós temos aqui a glândula pineal, que libera, tá certo, dentro do tálamo, a melatonina, tá certo? Melatonina, que é o hormônio que promove o sono e etc e tal. Então, é bem interessante entender como funciona a glândula pineal, tá certo? Que libera, tá aqui, eu não estou conseguindo diminuir o som do telefone, é coisa engraçada isso. Tá certo. Então, espera um pouquinho, viu, que eu vou tentar aqui, entender como porque eu estou tentando olhar vocês, né? Olhar a movimentação de vocês, se vocês estão perguntando alguma coisa, tá? Então, a glândula pineal, ela está exatamente liberando a melatonina, que, sei lá, controla determinados ciclos da nossa vida. Nós temos aqui o cérebro, e na realidade, essa glândula pineal, ela foi identificada por alguns de forma intuitiva, ou então até quando faziam necrópsias e tal, e o cérebro foi aberto várias vezes, naturalmente, por alguns estudiosos, e o Hipócrates, que é o pai da medicina, em 460, 379 a.C., acreditava já que o cérebro era a sede da mente, tá? Ele escreveu o seguinte: deveria ser sabido que ele é a fonte do nosso prazer, da nossa alegria, do nosso riso, da nossa diversão, assim como o nosso pesar, da nossa dor, da nossa ansiedade, das lágrimas, e nenhum outro que não o cérebro é que exatamente recebe essas informações da nossa mente, que é o pensamento que está no tempo, que é a quarta dimensão. Mas o cérebro, né, ele ainda diz, através de Aristóteles, outro pensador, 384 a 322 a.C., afirmava que o coração era o órgão do pensamento, das percepções e do sentimento, e o cérebro seria importante para a manutenção da temperatura corporal. É muito interessante isso, né? Já Descartes
né, René Descartes, 1596, 1650, escolheu o corpo pineal, não propriamente como a sede da alma, mas como local da sua atividade. A pineal foi escolhida por ser um órgão ímpar, quer dizer, um órgão único que fazia parte dessa estrutura como um todo. É muito interessante, gente, estudar a pineal, porque a pineal, vocês vão ver aqui, no decorrer do nosso estudo de hoje, do nosso café espiritual, vocês vão ver que a pineal é exatamente essa glândula que capta as emanações magnéticas, tá certo? Químicas e magnéticas do mundo espiritual. E é por isso que nós nos comunicamos com os espíritos. A pineal, né? A ilustração do livro de René Descartes, De Homine, 1662, as informações visuais são levadas ao cérebro por nervos ópticos ocos. Daí elas chegam à pineal, que regula os fluxos dos espíritos animais através dos nervos, quer dizer, todos os animais. Então ele fez aí uma ilustração de como, através da visão, e é muito interessante que nessa parte do cérebro aqui, eu vou dar até uma atrasada, para vocês olharem, no tálamo, tá certo? É instalado uma estrutura. Logo quando nós nascemos, esse tálamo aqui, ele tem 3 brotos, né? São 3 brotozinhos. 2 deles vão sair da sua protuberância e vão virar os olhos. E o outro vai ficar no mesmo local, que é exatamente a glândula pineal. Tá certo? É muito interessante, porque a gente começa a entender como funcionam as coisas. Por isso que se chama o terceiro olho. Tá certo? E aí vocês vão ver aí que os hindus falavam do terceiro olho. Sabe-se, a partir da anatomia comparada, que a glândula pineal é um remanescente vestigial do que era um terceiro olho, que é exatamente isso que eu terminei de dizer, que exatamente nesse tálamo se desenvolve 3 brotos e um deles vai se externar, quer dizer, 2 deles vão se externar, se transformar nos olhos, e um deles vai ficar lá recolhido, vai ser a glândula pineal, que é por onde se capta a mediunidade, tá certo? Todo o processo mediúnico. Então, é muito interessante a gente visualizar a coisa da forma como ela é, né, sem, no entanto, perder a noção do que nós estamos falando e do que nós estamos sentindo, porque, na verdade, é assim, a glândula pineal, quando Kardec quis comprovar cientificamente o espiritismo, tá certo? Ele exatamente estudou e perguntou aos espíritos de onde era que vinha essa comunicação. Porque, veja só, era de espantar naquela época, gente. Se você considerar que em 1855, 56, quando ele começou a ter os primeiros contatos com as mesas girantes, né, os processos de psicografia, de psicofonia e etc., ele começou a se espantar com aquilo tudo e ficava pensando, meu Deus do céu, como é que um ser humano capta a mensagem dos mortos? E aí ele começou a fazer exatamente um levantamento científico disso tudo, para descobrir de onde é que vinha essa comunicação, como era que algumas pessoas captavam a comunicação de pessoas que já tinham ido para o outro lado da vida e outras pessoas não tinham feito isso, tá certo? Não conseguiam esse feito de ter o contato diretamente com o mundo espiritual. E lógico, através das respostas dos espíritos, em várias partes do Livro dos Médiuns, do Céu e Inferno e nas revistas espíritas, os espíritos vêm dizendo que é exatamente através de mecanismos do cérebro que os espíritos fazem a conexão, mecanismos magnéticos, tá certo? Tanto é que Kardec foi um magnetista por 32 anos da vida dele, e por isso se interessou tanto e percebeu que existia um processo magnético, tá certo? Atraindo determinadas coisas, mas o órgão ele não sabia. Já Descartes, muitos séculos antes, pelo menos 3, 4 séculos antes, já tinha identificado que a glândula pineal era o captador, era os olhos da alma. Quer dizer, era como se, através da glândula pineal, existisse uma conexão entre o mundo metafísico e o mundo físico. É muito interessante isso. Vamos lá. Você tem aí o olho, né, que é o terceiro olho, que a gente chama de terceiro olho, que é através dessa glândula pineal que você vê o mundo espiritual. A fisiologia aí você vem ver explicada, tá certo? Você vê
que o olho, ele capta a emanação da luz. Muita gente fica se perguntando, não, eu enxergo o objeto. Não, você não enxerga o objeto, você enxerga o reflexo que ele promove. Então, você tem aqui, ó, a luz, tá certo? A retina que enxerga, você tem aí o nervo óptico, colocado aqui em toda a estrutura que vai para as sinapses e tal, e as terminações nervosas. Aí você tem a glândula pineal, tá certo? Que transmite para o hipotálamo e transforma tudo isso em uma frequência. E é muito interessante todo esse processo. Então tem aí glândula pineal ou epífase, tá certo? A hipófise fica embaixo e a epífase fica exatamente, é a glândula pineal. Então, a glândula da vida mental, ou então a glândula espiritual, ela acorda, quer dizer, ela desperta exatamente na puberdade. Isso foi dito por André Luiz, tá certo? No livro Missionários da Luz. Então, gente, ninguém está aqui inventando nada. É uma base espírita, tá? E André Luiz já falava sobre isso. Então, a glândula é uma glândula da vida mental, tá certo? Ou espiritual, quer dizer, nos conectamos com os espíritos. Ela acorda na puberdade, quando eu disse a vocês que através da glândula pineal, transferindo esse hormônio chamado melatonina, vai para as gônadas e os ovários e tal, e desperta o ser humano. Por isso que é tão interessante, quando semana passada, ou foi a outra semana, Fábio Naza, no nosso curso de apometria, no curso que está sendo dado ao nosso grupo de médiuns daqui do SEC, Fábio falou sobre a importância exatamente da parte sexual, que muitas vezes o médium de ectoplasmia, ele tem a necessidade de praticar o sexo, mas não é por praticar, não é por ser sem vergonhice, que a gente tem sempre isso na cabeça, nessa mente da gente suja, a gente acha que assim a prática do sexo é suja, é uma mente muito ligada a essa parte cristã, né, essa coisa cheia de tabus e etc e tal. E não tem tabu nenhum nisso, gente. É porque é o seguinte, lógico, como nós emitimos esse ectoplasma e temos uma vitalidade muito grande, o próprio Dr. Jorge Andréa, em Forças Sexuais da Alma, ele fala sobre isso, sobre a glândula pineal, sobre toda essa influência do processo sexual, de formação da vida. Então, na realidade, é assim, quando nós praticamos sexo, exercemos a mediunidade, nos doamos fluidicamente ao trabalho do bem, nós estamos trabalhando com a nossa glândula pineal, porque a glândula pineal capta toda essa estrutura neuroquímica, tá certo? Todo esse magnetismo do mundo espiritual, das dimensões espirituais, e transforma tudo isso em bem-estar para o médium. Quando a gente fala assim, puxa vida, a mediunidade precisa ser praticada, precisa ser estudada, você precisa saber o que é, você precisa se equilibrar na sua vida física e mental, porque tudo isso também é muito perigoso. Quando a gente fala assim, não, o médium de ectoplasmia precisa praticar o sexo com regularidade, etc. Aí as pessoas já traduzem, não, vamos fazer sexo adoidada, vamos transar, vamos fazer... Não, cara, é dentro do limite. Como tudo tem que ter limite. Por exemplo, você fazer uma transfusão de energia através da tua mediunidade de cura, tá certo? Tem que ter um controle nisso, porque se você colocar demais, ectoplasma demais, energia demais nisso aí, você também vai enfraquecer e você vai perder tônus vital. Então, veja como é importante a gente entender a ponderação de tudo isso que a gente fala, tá certo? Então, acorda na puberdade, preside aos fenômenos nervosos da emotividade. Então, você ficar nervoso ou não, por exemplo, já que ela provoca, ou que ela produz a melatonina, o sono é fundamental para o médium. E muita gente diz assim, puxa vida, a minha mediunidade eclodiu e etc e tal, e hoje em dia praticamente eu não durmo. Eu digo, pois precisa dormir, porque médium que não dorme, tá, tem sérios problemas nervosos, de emotividade, de tudo, tá certo? Nós temos o que? Ansiedade, transtornos de bipolaridade e etc. Por quê? Porque simplesmente eu não durmo. A glândula pineal fica tentando produzir a melatonina e você fica o tempo todinho. Um dos grandes vilões disso tudo, gente, é esse bichinho aqui chamado celular.
tá? Eu costumo sempre dizer, olha, afasta o celular de você. Eu agora peguei esse hábito, graças a Deus, de pegar o celular e deixar celular, desculpem, gente, celular carregando sempre na sala, muito distante de mim, para eu não pegar mais celular. Hora de dormir é hora de dormir, deixa o quarto completamente escuro. E a escuridão, quer dizer, a pouca luz faz a glândula pineal produzir a melatonina e dizer a você, olha, é hora de dormir, é hora de estacionar. E aí você vai dormir e ali você se reabastece e também controla, equilibra as suas reações nervosas, emotivas e etc, tá certo? Viciamos esse foco, transformando num ímã relaxado entre as sensações inferiores. Porque é o seguinte, se por acaso a gente não tiver controle disso tudo, nós podemos transformar essa energia que podia ser positiva em energias extremamente negativas, energias deletérias, ruins. Não existe energia positiva nem negativa, tá? Mas existe sim um controle maior disso tudo. Se a gente não sabe controlar, naturalmente, nós vamos ter problemas muito sérios. Segrega hormônios psíquicos, quer dizer, a glândula pineal, ela não só faz você dormir, ela não só controla o tempo de você fazer as coisas, o tempo de você acordar, não, ela também trabalha os hormônios psíquicos, o teu equilíbrio mental, o teu equilíbrio emocional está diretamente ligado à produção de melatonina, portanto, ao equilíbrio da tua glândula pineal. Desempenha um papel mais importante no exercício mediúnico. Realmente, eu considero assim que o exercício mediúnico ele é controlado pela glândula pineal, tá certo? É onde está a glândula pineal, tá? E aí eu faço uma comparação no chakra coronário, fica bem no centro da cabeça, e se eu pudesse colocar o dedo aqui no meio da minha testa e até o centro do meu cérebro, lá eu encontraria a glândula pineal. E os hindus já falavam que o chakra coronário, tá certo? Que é o chakra da coroa, ele capta as energias do astral, do universo, do mundo espiritual, das outras dimensões, transfere para a pineal e a pineal ela abre o teu campo de visão, que é exatamente o que a gente chama de terceiro olho, olhar com o terceiro olho, tá? No topo da cabeça, ligado à epífise, irrigação energética do cérebro. E muito interessante também, gente, que proporcionalmente é o segundo órgão do corpo humano que recebe mais sangue, tá? O primeiro são os rins, tá? São 25% de fluxo sanguíneo nos rins, e o segundo é a glândula pineal. O interessante é o seguinte, que o que é que denota isso, por exemplo? Por que é que os rins recebem tanto sangue? Exatamente para produzir determinados hormônios para o seu corpo, para o seu bem-estar. Então, tudo aquilo que recebe muito sangue nos seus órgãos, tá certo? Dos seus órgãos em geral, é porque ele tem muita importância. Então, a glândula pineal tem fundamental importância para a nossa vida, gente, para o nosso equilíbrio emocional. É por isso que a gente muitas vezes perde a noção das coisas e tal, fica emocionalmente abalado, né? Essa semana mesmo, eu fiz uma captação de energias muito, muito densificadas, através de vários processos, problemas que ando passando na vida particular, essa coisa toda, que não vem o caso aqui dizer, mas, gente, vocês não imaginam como isso mudou a minha estrutura física, né? O quanto eu fiquei abalado emocionalmente com determinadas coisas, né? E é uma coisa assim impressionante como isso tem a ver com essa captação da glândula pineal. As coisas começam a dar errado, você começa a captar as energias psíquicas. E as energias psíquicas, vale salientar aqui, as pessoas falam muito no mundo espiritual e nas dimensões extrafísicas, mas ninguém leva em conta que essa captação do mundo espiritual tem a ver também com os encarnados. Já que nós, encarnados, todas as noites, nos deslocamos, ou de noite ou de dia, basta dormir, ou então entrar em estado de transe, que nós saímos do nosso corpo e vamos
perispiritualmente para o mundo espiritual, o que significa dizer que qualquer energia que esteja densificada nos ambientes, nos locais, no mundo espiritual, você pode captar essas energias e isso te prejudicar profundamente, tá certo? Então, a energia irriga a irrigação energética do cérebro, por ele penetra a energia cósmica, tá certo? Eu já falei, né, através do coronário, comanda e supervisiona os outros chakras que obedecem aos impulsos procedentes do espírito. É muito interessante, porque foi exatamente através dos livros de André Luiz, tá certo? Missionários da Luz, que nós tivemos essa informação. É uma concentração de melatonina no sangue em termos de idade, para vocês verem aí, tá certo? Na pré-puberdade, você tem pelo menos 21,8 de circulação de sangue na tua glândula pineal. Isso aí é por ml, tá certo? Em quantidades. É quase a mesma quantidade dos rins, que é tão fundamental, tá certo? Você tem aí o quê? 97,2% durante a noite. Quer dizer, é de noite que ela produz essa melatonina. O que significa dizer que o sono é fundamental para o teu equilíbrio emocional. Depois de adulto, essa circulação sanguínea diminui, né, para 18,2%, tá certo? Por cento. E aí, depois, e à noite, a captação é de 77,2%. E no período senil, quer dizer, quando você já está mais velho e está praticando mais a mediunidade do desdobramento, não é mediunidade, tá, gente? Que desdobrar não é mediunidade, mas a capacidade de se desdobrar está maior, tá certo? Então, tua mediunidade, tua sensibilidade paranormal está conectada ao desdobramento, então isso diminui para 16,2 e 36,2 de captação, porque você já está quase lá no plano espiritual, né? Quando você está mais velho, naturalmente, você está mais do lado de lá do plano espiritual do que do lado de cá, é um processo natural, tá certo, gente? Não tem nada de estranho nisso. Então, a noite produz a melatonina e ela também faz o trabalho da inibição das gônadas, quer dizer, os ovários e os testículos, e faz um trabalho de alimentação também desses processos. Então, ela regula os ciclos circadianos que eu tinha falado para vocês aqui, quer dizer, o ciclo biológico que regula essa atividade de nós que estamos aqui encarnados na terceira dimensão. Tá? É muito interessante tudo isso. Eu gosto muito de estudar sobre a pineal e eu acho assim que ela é fundamental para que a gente entenda a nossa regulação e principalmente essa questão de algumas pessoas dizendo assim, não, as pessoas ficam obrigando a gente a participar de reunião mediúnica. Gente, ninguém está obrigando ninguém a fazer nada. Nós temos aí, espalhado pelo mundo, uma grande quantidade de religiões que não tem nada a ver com mediunidade, mas também tem a ver com esse processo mediúnico, porque a mediunidade não é do espiritismo, tá? A descoberta mediúnica é uma coisa muito antiga, desde que o homem é homem, exercita a mediunidade de diversas maneiras, curando através das mãos, através das ervas, através das percepções. Então não é uma questão religiosa, é uma questão orgânica, humana, tá? É um dom, ou então uma estrutura que você tem quando você recebe a tua encarnação aqui na Terra, você já vem com ela, tá certo? Mas você só pode trabalhar dentro de uma sala mediúnica? Não. Um outro dia em uma live eu falei que os médicos, eles exercem sua mediunidade, tá certo? Exatamente curando, né? O engenheiro construindo, o advogado defendendo, cada um na sua profissão. Lógico, a mediunidade pode ser praticada por essas pessoas, ou por esses seres humanos, de uma forma boa ou de uma forma ruim. Às vezes, de uma forma muito mais ativa. Você percebe, por exemplo, a dedicação e o bem que o médico faz ao paciente. Às vezes você pega dois médicos, um com um currículo fantástico, fabuloso, o outro com o mesmo currículo, mais ou menos a mesma coisa, o que eles fizeram em termos de formação médica. Um cura apenas de tocar, o outro tem que fazer um sacrifício danado, às vezes, muito conectado ao dinheiro e etc. É um médico medíocre, né? Então, quer dizer, às vezes a mediunidade ajuda muito na medicina ou em qualquer uma outra profissão, tá? O que também não significa dizer que, por exemplo, uma pessoa que tem uma mediunidade muito forte e é médico,
seja uma pessoa altamente competente na sua medicina, porque às vezes usa para o mal, usa para uma coisa que não deve usar, e aí termina também sendo, de certa forma, pela espiritualidade, restrita a sua mediunidade. É bem interessante isso, porque é o seguinte, a pineal é que é a responsável por tudo isso. Mas, naturalmente, a captação que ela vai ter vai depender também da forma como você pensa, da forma como você age, dos teus comportamentos. Tanto é que, por exemplo, eu ia falar sobre obsessão, o processo obsessivo se dá através da pineal. A pineal está captando tudo, gente, mas depende da tua mente, quer dizer, a mente não é o cérebro é o hardware. A pineal está dentro do cérebro. Ela é a porta da alma. A alma é quê? É a mente, tá certo? A mente é o ser pensante que toma conta desse corpo que ora está habitado por você, que é um espírito. Então, na realidade, é assim: o seu espírito toma conta disso tudo, inclusive dos seus comportamentos e de quem você vai deixar entrar através da sua glândula pineal. Então, a pineal é responsável pelo sincronismo cósmico do homem. O homem capta as estrelas, as galáxias, tudo isso. Nós sentimos tudo isso em nosso corpo físico. Interessante que vale salientar, tá certo? Que a pineal, ela é uma glândula captadora. Existem outras glândulas endócrinas no nosso corpo que são receptoras, tá certo? Então, por exemplo, não, a glândula pineal, ela exatamente, ela é receptora. E existem algumas glândulas que são captadoras, tá certo? Que são externadoras, ou colocam para fora determinados sentimentos e sensações. E o ciclo é o seguinte, por exemplo, o nosso timo, ou o nosso chakra cardíaco, né? Ele recebe a emoção, tá certo? Ele percebe a emoção, transfere para o corpo e através da pineal. Então, se a nossa emoção for ruim, vai ser transferido para a nossa pineal uma emoção ruim também. E a pineal vai estar aberta para coisas ruins, portanto, para obsessões. Isso é extremamente perigoso. Por isso que é importante a gente conhecer o que é que está dentro do nosso corpo, o que é que está dentro do nosso cérebro, tá certo, gente? Então, você tem aí uma cronobiologia, tá certo, do cérebro. Você veja aí a divisão do cérebro, tá certo? No exercício mediúnico de qualquer modalidade, a epífise ou glândula pineal desempenha o papel mais importante. Através de suas forças equilibradas, a mente intensifica o poder de emissão e recepção, tá certo? Dentro dos nossos chakras, das determinadas glândulas que tem espalhada pelo nosso corpo. Nós temos a glândula pineal, tá certo? Nós temos exatamente o nosso terceiro olho, ou chakra frontal, que está conectado à hipófise. Você tem o seu laríngeo, que está conectado exatamente a essa questão das glândulas tireoide e paratireoide. Você tem o timo, você tem as suprarrenais, o plexo, você tem as gônadas, tá certo? E tudo isso, e também a suprarrenal. Então, são glândulas que são emissoras e receptoras de energias cósmicas, que podem, inclusive, adoecer o teu corpo. E, na realidade, é assim que funciona. Se a pineal capta estruturas ruins, você vai adoecer e os teus chakras vão ficar bloqueados e você vai começar a adoecer. Por isso que os médios adoecem tanto, gente. Por isso que os médios não têm aquela grande saúde se não tiver praticando a sua mediunidade, fazendo com que a sua mediunidade seja realmente bem utilizada. A glândula minúscula transforma-se em núcleo radiante. Seus raios formam um lótus de pétalas sublimes, né? Bem poético isso. Epífise é a glândula da vida espiritual do homem. Capítulo 2 também, dentro dos domínios da mediunidade, tá? É uma glândula de hereditariedade fisiológica. Na realidade, é muito interessante isso, porque algumas famílias, inclusive, é muito interessante, porque algumas famílias têm, assim, no seu escopo, vários médiuns, tá certo? Você pode ver que a mediunidade parece ser também transferida através dos genes. Então, em Missionário da Luz, ele ainda vem falando aí, que são centros vitais equilibrados,
com a permanência da alma em equilíbrio. Se você estuda a tua mediunidade, se você coloca a tua mediunidade em prática, se você destina a tua mediunidade para o bem, naturalmente você vai ter uma vida equilibrada. Por exemplo, todas as vezes que a gente começa a se desequilibrar, é porque alguma coisa está errada na tua vida pessoal, alguma coisa tá desconecta ao processo da tua vida. Então, eu conheço pessoas, gente, que passam por muitos perrengues, tá? Eu tenho vários exemplos aqui, porque convivendo com as pessoas aqui no SEC, você vai observando, tá, o que as adoeceu. Na realidade, isso é uma frase até de Hipócrates, né? Antes de curar alguém, pergunte a ela se está disposta a abandonar aquilo que a adoeceu. Isso eu acho fantástico. Mas a maioria das pessoas não estão dispostas a abandonar. A maioria das pessoas são renitentes, são teimosas, são turronas na hora de admitir que precisa trabalhar sua mediunidade. Eu conheço pessoas, poxa vida, que não têm bons relacionamentos com ninguém, que são verdadeiras, sei lá, contradições em pessoa. Uma hora está muito bem, alegre, animado, extremamente efusivo, outra hora está pelos cascos. Pode ser um problema neuropsíquico, uma estrutura de disfunções ou distonias neuroquímicas no cérebro, alguns problemas nas sinapses. Pode sim, você pode estar com algum problema, realmente um problema psíquico, mas na maioria das vezes a gente tem notado com as pessoas que vêm aqui no SEC que o problema não é psíquico, é um problema de falta de captação correta da glândula pineal, de falta de controle disso tudo. Quando nós vamos fazer as nossas terapias aqui, é muito interessante, que eu geralmente pergunto na anamnese como é o sono da pessoa, que é muito importante para mim o sono. Então eu pergunto, você dorme bem? Você tem pesadelos à noite? Como é o tipo de sono que você tem? Qual é a hora que você vai dormir? Quando as pessoas me dizem assim, eu não durmo bem de noite, né? E eu geralmente pergunto assim, qual é a estratégia que você usa para não dormir? E as pessoas ficam impressionadas, como que estratégia, Wagner? Eu não uso estratégia para não dormir. Eu digo, usa assim, me diga como é que você faz para você ir dormir. Ah, não, eu quando estou assim perto de dormir, tomo café. Eu digo, pronto, lascou, né? Porque aí já despertou, né? O café tem a cafeína que vai fazer com que você se estimule e não deixe a glândula pineal entrar em descenso em termos energéticos para produzir melatonina para te dar um melhor sono. A luz, né? Por exemplo, você sabe que a luz toda, uma luz forte na sua vista, faz com que você não tenha o descenso da glândula pineal, que vai fazer com que ela produza melatonina, porque a luz significa fique acordado. Então, muita gente tem televisão dentro do quarto. Na hora de dormir, bota o telefone do lado da cabeceira, carregando, e aí quando está quase dormindo, vai lá e dá um toquezinho no celular e vai olhar no celular que horas são. Isso aí acaba com o teu sono, tá certo? Muita gente acha que isso aí não é nada demais, não sei o que, blá, blá, blá. Além das emissões de ondas eletromagnéticas do próprio celular, que prejudica a tua estrutura pineal, tá certo? A tua glândula pineal, os teus cristais de apatita, se você os tem e tem mediunidade de psicofonia, porque os cristais de apatita, eles estão muito conectados à parte da psicofonia, tá certo? De falar, os espíritos captarem a tua energia magnética e falarem através da tua captação do teu laríngeo, né, do teu aparelho fonativo, e fazer com que você transmita a mensagem. Mas se você inibe isso pelo sono, você não dorme bem, você não está bem, você vai começar com ansiedade, você vai começar com depressão, você vai começar com tudo isso. Lógico, porque bipolaridade, porque é o seguinte, os espíritos vão chegar em horas erradas, você não está com o teu sono, o teu humor controlado pessoalmente, então tua mente não está controlando o teu cérebro, o que vai gerar desconfortos, o que vai gerar um problema muito sério para você, tá certo? Você vê aí a preservação das energias psíquicas para engrandecimento do espírito eterno. Então, a glândula pineal, ela é responsável por isso, gente, por essa preservação das energias psíquicas que nós temos. Então, se nós não dormimos bem, se nós nos alimentamos mal, se nós não cuidamos do nosso corpo, um outro dia eu postei uma fotografia, até uma pessoa disse assim, está se exibindo, né, porque está fazendo exercício.
Não, gente, é porque a gente precisa entender que não é só do espírito que a gente tem que cuidar, a gente tem que cuidar do corpo também, a gente tem que cuidar do nosso sono, a gente tem que cuidar das nossas atitudes, a gente tem que cuidar dos nossos costumes, porque se a gente não trabalhar esse tipo de energia, à noite a gente não consegue dormir, não produz melatonina, naturalmente a pineal vai funcionar mal, e é por isso que dá exatamente todos esses processos de desajustes mediúnicos, médiums que não têm controle nenhum sobre sua mediunidade. E aí, frequentemente, vão parar em clínicas psiquiátricas. A gente já falou isso aqui de forma até esgotada. Então, na realidade, a gente tem aí o que é que a gente precisa estimular. Estamos aí na conclusão dos nossos trabalhos, do nosso estudo de hoje, vai durar um pouquinho menos hoje. Então, o que é que nós devemos estimular para termos uma mediunidade controlada, uma mediunidade equilibrada, harmoniosa? Nós precisamos estimular as nossas virtudes, né? Nós precisamos praticar o que a gente chama do esporte da alma, que é o esporte do amor. Eu costumo sempre dizer que se a gente coloca amor nas coisas, a gente já começa a compreender tudo de uma forma diferente, né? Às vezes a gente vai falar isso para uma pessoa que ela precisa tratar ou lidar com sua mediunidade, imediatamente a gente é mal recebido e mal interpretado. As pessoas acham que a gente quer que elas venham para cá, para o SEC, ou para uma casa espírita que estejam trabalhando com o exercício da mediunidade, para poder engrossar o caldo de médios que estão ali para praticar o fenômeno da mediunidade. Não é isso, gente. Numa casa como a nossa, que é uma casa universalista, né, que é um centro terapêutico durante manhã e tarde, mas à noite se transforma numa casa universalista, nós estamos querendo ajudar as pessoas a lidar melhor com suas mediunidades. Isso foi uma missão que me foi dada aqui pela espiritualidade e que eu tento, de certa forma, ou de forma bem difícil, porque para mim é uma coisa extremamente complicada. O SEC, ele funciona exatamente dentro da minha residência, então não é nada fácil a gente trabalhar com mediunidade, com médios, que são pessoas tão diversas, tão cheias de variações de temperamento, de atitudes e etc. Para a gente, é difícil eu conter o meu temperamento, gente, com a minha mediunidade, toda a mediunidade que eu tenho, tá certo? Muitas vezes me impede ou então me inibe de determinadas coisas que eu preciso estar controlando o tempo todo. Então é isso que eu estou tentando fazer através do estudo da pineal, o estudo do animismo, o estudo da mediunidade, o estudo do espiritismo, da vivência da alma aqui na tridimensionalidade, é exatamente para mostrar às pessoas que elas podem sim melhorar as suas vidas. Vindo aqui no SEC, naturalmente, não se paga absolutamente para estudar mediunidade. Nós somos uma casa universalista, mas trabalhamos com os princípios espíritas da caridade, tá? Então nós trabalhamos com esse processo de caridade aqui, gente. Venham estudar sua mediunidade, venham entender como funciona isso de forma mais profunda. Hoje foi apenas um aperitivo, como é toda palestra. O problema, geralmente, é que as pessoas assistem palestras, né, acham muito bonitas, muito instrutivas e etc. No final, não praticam, não vêm estudar, não abrem um livro, não procuram entender, acham apenas interessante o fenômeno ou a coisa que foi dita, mas não tem essa atitude de procurar melhorar e procurar desenvolver os seus processos mediúnicos, tá? Porque é de fundamental importância entender tudo isso. Porque só entendendo desses processos mediúnicos, só compreendendo como funciona a sua estrutura, tá certo? É que você consegue realmente trabalhar com sua mediunidade. Cacau Quaresma fez aqui uma pergunta, senhor, e também prejudica as pessoas que sofrem com convulsão, o uso de celulares no quarto. Isso é verdade, viu, Cacau? Isso é muito, muito verdadeiro que você terminou de dizer. Dá uma boa noite aí para todo mundo, para Jussedi, para Amélia, para Yara Salles, para Célia Santos, Ueja Carvalho, Flaviana que está assistindo, Firmo Filho e Cacau. Tá? Então, na realidade é assim, muitas vezes a gente tem sérios problemas psíquicos, de relacionamento com as pessoas. Às vezes, gente, a falta de entendimento da mediunidade é um problema muito sério, que a gente chama de ignorância não pejorativamente falando, gente. Ignorar é não saber, ignorar é não entender, tá? Então, quando a gente fala assim, vencer a ignorância,
Nós não estamos aqui querendo agredir ninguém, não tem nada a ver. É porque realmente ignorar, não entender aquilo que se passa consigo próprio, causa um problema muito sério. Tem pessoas que não têm um relacionamento legal com ninguém, porque sempre interpretam de forma errada, captam, através da sua opinião, as informações, opiniões de espíritos oportunistas, tá certo? Esses espíritos oportunistas vão naturalmente explorar o que há de pior nas pessoas que elas estão tendo contato e de você mesmo. Então você vai sempre traduzir errado. Às vezes você diz uma coisa, a pessoa entende outra completamente diferente. Por quê? Porque você está desconectado, você não está tratando bem tua mediunidade, você dorme mal, você passa por problemas e etc. E nós entendemos, tá, gente? Quem passa pelos problemas que passa, tá? Não estamos aqui criticando nada disso. Não estamos criticando nada. Enfim, o nosso trabalho aqui não é de crítica, é um trabalho de ajuda, de auxílio às pessoas que estão precisando trabalhar com a sua mediunidade. Então, nos procure. E essas pessoas que são renitentes, que não querem trabalhar a sua mediunidade, mesmo sabendo que a mediunidade anda prejudicando a sua vida, procurem começar a estudar a sua mediunidade, né? Deixem de turrice, de serem turrões no processo de procurar a sua própria melhoria. Com esse estudo que nós fizemos hoje aqui, vocês perceberam, a pineal é um captador do campo mental da nossa psicosfera, tá? Se você está doente e está com um mau captador, com um mau rádio, você vai captar também ondas mentais deletérias para você. Isso vai prejudicar a tua vida, vai tirar o convívio social, vai te separar de pessoas que você ama. Então, muitas vezes, a separação das pessoas, tá certo? Se dá exatamente pelo processo da mediunidade. Porque não há quem aguente uma pessoa totalmente bipolar o tempo todo, que ora tá bem, ora tá mal, ora tem uma convulsão, ora através dela se comunica com uma pessoa extremamente gentil, generosa, fantástica, já vem outro espírito altamente bravo, ignorante, querendo matar, querendo fazer, querendo acontecer. Então, você veja que como é inconveniente isso quando você não estuda. A importância do estudo está exatamente nisso. É você entender que você precisa se aprofundar, que você precisa entender o que é que tem no centro do seu cérebro, que está captando as energias. E se você já sabe que é médium, por que não estudar? Por que não melhorar tudo isso? Por que não se desenvolver mediunicamente? Porque até um pouco tempo atrás eu criticava essa palavra desenvolver, mas é desenvolver sim, porque através do estudo, da percepção, da compreensão do que você está fazendo, tá? Você está desenvolvendo também sua mediunidade, você está aperfeiçoando o seu aparelho mediúnico, que somos nós mesmos. O nosso captador mediúnico é exatamente a glândula pineal. Nós estamos aperfeiçoando para captar os melhores sinais, ou então para interpretar os melhores sinais. Porque é através dessa glândulazinha que está no centro do nosso cérebro, que é o nosso terceiro olho, que nós captamos as energias do universo, a energia dos espíritos e etc. E a qualidade dessa captação depende de nós. Tá certo? Ah, não, Wagner, então um espírito sofredor e tal, não pode nunca mais se comunicar se a gente começar a aperfeiçoar. Não, gente, pode. Aí o médium vai poder dar vazão à comunicação para que o espírito seja auxiliado e levado para os hospitais espirituais, tá certo? Sem, contudo, se afetar. Um médium em desalinho adoece. Um médium em desalinho tem problemas de saúde gravíssimos. Tem depressão, tem ansiedade, tem síndrome do pânico. Um médium em desalinho que não conhece sua glândula pineal entra realmente em um processo de loucura. Muitas vezes isso vai prejudicá-lo para a vida inteira. Então a gente precisa entender esses parâmetros e esses padrões, gente, porque termina, sei lá, inviabilizando uma vida que poderia ser tão saudável, tão bacana, tão interessante, mediunicamente falando e pessoalmente falando também, porque a mediunidade ela não está desconectada da tua vida. Você é um médium, então não tem isso. Outro dia uma pessoa chegou para mim e disse: não dá para cancelar a minha mediunidade não, porque isso é muito inconveniente. Às vezes eu estou no canto, me sinto mal, eu sei que é a minha mediunidade. Então, porque eu capto as impressões dos espíritos sofredores. O espírito está com dor no estômago, eu sinto dor no estômago. O espírito está com dor de cabeça, eu sinto dor de cabeça. Eu digo: estude, filho.
Porque a mediunidade só tem uma opção, é estudar, se aperfeiçoar, entender. Porque quando você entende sua mediunidade, você sabe controlar a tua glândula pineal e fazer com que ela capte do jeito certo e você entenda do jeito certo e saiba dominar essas energias. Você vai deixar de se sentir mal? Não, gente, muitas vezes eu me sinto muito mal aqui mesmo estudando o tanto que eu estudo. Não sou nenhum grande intelectual, nem nada. De jeito nenhum, estou aqui também aprendendo do mesmo jeito. Mas eu estudo bastante sobre mediunidade. Mas mesmo assim, passo por minhas intercorrências energéticas, como o que eu terminei de falar a vocês nessa mesma live, que eu estou passando por um processo sei lá, de muita ansiedade, muita agonia, essa coisa toda. Mas vai, você é um psicoterapeuta passando por isso? Lógico que sim, gente. Sou humano igual a todo mundo. Todo terapeuta precisa ser terapeutizado também, tá certo? Ele precisa também controlar suas estruturas mentais e etc e tal, e controlar a sua mediunidade. Né? A minha mediunidade já foi controlada há muito tempo, por isso que, por exemplo, eu estava me sentindo muito mal em determinada hora hoje da tarde, mas hoje agora eu já estou me sentindo muito bem de novo. Já estou muito tranquilo, muito. O que é isso? É você conhecer os teus potenciais, conhecer o que está acontecendo com você e ajustar tudo isso. Se você ajusta, gente, você se sente bem, você se sente tranquilo, você se sente equilibrado, você se sente harmonizado. É assim que funciona. Agora, se você deixa tudo ao Deus dará e nega a tua mediunidade, a negação é o pior caminho que existe, gente. É o pior caminho que existe para a mediunidade. A gente precisa admitir que tem ela, a gente precisa ajudar através dela, a gente precisa colocar para fora os fluidos, a estrutura, o nosso ectoplasma, a nossa energia sexual, a nossa energia espiritual, entendeu? A gente precisa servir para ser servido e sempre com muito amor no coração, que é isso que, no final, é o mais importante de tudo, é a gente colocar o amor nisso tudo, tá certo? Colocar o amor, visualizando, lógico, os processos de justiça, os processos de misericórdia, os processos tem a misericórdia e a justiça levando para o amor, que é o amor pleno, tá? Que é o amor de olhar as entidades e dizer, puxa vida, você está precisando disso, está tudo bem, você está aqui perto de mim, mas por favor, se afaste, agora eu não estou no momento, deixe para o dia da minha mediúnica, deixe para o dia da... Então, esse controle, você só tem estudando. Porque a maioria diz assim, não, não estudo mediunidade porque eu tenho medo. O que é que o teu medo vai mudar a tua mediunidade? Absolutamente nada. Então você vai continuar com medo, você vai continuar descontrolado e o pior, ignorando a solução do problema. Então, procure a solução do problema ao invés de ignorá-la. Tá? Isso é fundamental. Tá? E é a partir desse momento que você começa a se sentir bem com sua mediunidade. Como eu me sinto? Eu me sinto muito bem por ser médium. Tá? Não tenho problema nenhum com isso, mas já tive muitos, dos quais vocês conhecem alguns deles. Já tive processo de alcoolismo, já tive depressão profunda, quase morro, e etc. Por quê? Porque não controlava a minha mediunidade. Tudo estava se originando ali, no processo mediúnico, que eu não tratava, que eu não cuidava, que eu não tomava conta, porque eu não entendia o processo como um todo, ou negava, porque há muito tempo que eu estudo isso tudo, tá, gente? Só para vocês terem uma ideia, eu comecei a ter as minhas percepções desde menino. Né? E em 1987, com 20 e poucos anos de idade, muito novo ainda, tá certo? Eu entrei no Espiritismo, só que o Espiritismo não entrou em mim, eu não compreendi o processo como um todo, que eu precisava trabalhar isso o tempo todo, tá certo? Isso é que é bacana, tá, gente? É a gente depois... Agora, lógico, nunca é tarde. Em qualquer momento da sua vida, você pode fazer essas escolhas. Você pode dizer, puxa vida, eu vou entender o que está acontecendo comigo. Eu não vou estar tendo que tomar uma montanha de remédios. E olha, eu vou aqui alertar, tá? O remédio é fundamental. Gente, o remédio acalma. O remédio faz você entrar no equilíbrio. Agora, o remédio não é solução. O remédio trata os efeitos, mas não trata a causa. A causa é o quê? A causa é tua mediunidade. Você precisa trabalhá-la, você precisa estudá-la. Então, muitas vezes você toma ansiolítico, antidepressivo, tudo no mundo e tal, remédio para dormir, remédio para isso, remédio é uma quantidade enorme de remédios que não vai solucionar o teu problema. Além de tudo, vai prejudicar os teus neurotransmissores, às vezes te transformar numa pessoa dependente da droga, tá certo? Porque você fica dependente, sim,
tá? De todos esses remédios para poder sobreviver. E aí o que é que acontece, gente? Você não tem mais vida. Você está submetido à parte química. Então é mesmo que ser um drogado, tá certo? Você vira um drogado na vida. Hoje em dia eu não tomo mais remédios, tá certo? Então faz 4 anos mais ou menos, 4 não, desculpa, mas faz 2 anos mais ou menos que eu não tomo mais remédio. Eu peguei meu remédio e joguei tudo fora. Tá, lógico, fui desmamando, porque isso aí tem um processo. Mas eu precisei do remédio no começo, precisei sim, porque eu precisava equilibrar para poder entrar nessa harmonia entre o pensar e o agir, entre o trabalhar a minha mediunidade, entre o estudar, entre o passar informação para as pessoas, entre ter uma vida mais equilibrada, sem álcool na minha vida, sem nenhuma coisa que me tire esse equilíbrio e essa harmonia. Então é mais ou menos por aí, gente. Cacau ainda comentou outras coisas, muita luz, muita sabedoria, muita paz, são os frutos que te envio. Muito obrigado, querida. Eu também já tive muitos problemas aqui, me aproximei da espiritualidade amiga. Deixa eu até colocar em show aqui, né? Deixa eu botar em show aqui, né? Então, também tive muitos problemas na minha vida até que me aproximei da espiritualidade amiga. Mas desde a infância já tinha as informações do mundo espiritual. Pois é, Cacau, muitas vezes, a maioria das pessoas, né, tem isso, e naturalmente não cuidam, não tratam, e porque não tratam, terminam, sei lá, terminam se prejudicando com esse processo da mediunidade, que não precisa prejudicar ninguém. Isso é uma coisa que você tem em você, é intrínseco, tá em você, tá em todos os seres humanos. Só que uns têm muito mais, de uma forma muito mais efusiva, de uma forma muito mais aparente. Você vê os espíritos, você sente os espíritos, os espíritos se comunicam através de você, através da psicografia, psicofonia e etc. Então, tudo isso, gente, precisa ser trabalhado, tá certo? Precisa ser estudado e entendido, como tudo na vida, né? Para poder eu dominar, eu preciso entender, eu preciso estudar, eu preciso saber o que é que eu estou fazendo, tá? Então é por aí. Gente, eu queria deixar um grande abraço para todos que acompanharam a nossa live de hoje, tá? O Ed, a Célia, a Yara, a Amélia, Jussedi, deixa eu ver mais aqui, Flaviana, Firmo, né? Cacau, que fez aí várias incursões, né? Então, agradecendo a todos, e o restante que entrou, não comentou nada, não deu uma boa noite, mas assistiu a live, de alguma forma, viu a nossa transmissão. Eu só quero deixar aqui um alerta, gente, um alerta e sei lá, um aviso de tomem cuidado nisso, tá? Às vezes você termina se desajustando energeticamente na vida inteira. Você passa uma vida inteira desajustado porque não tomou conta da tua mediunidade. E a tua mediunidade estava lá. E você nunca pôde tirá-la através de remédio. Eu conheço uma mocinha que veio aqui no SEC que toma assim 3, 4 caixas de remédio para acalmar, para não sei o quê, o ansiolítico, antidepressivo e etc. E a coitada, simplesmente ela não consegue. Agora os remédios pararam de dar efeito, de ter efeito, porque a mediunidade é forte demais. Então, quando os espíritos vêm, sabe, é um verdadeiro pandemônio. Ela é uma mocinha magrinha, bem fininha assim, tá? E ela, poxa vida, quando os espíritos vêm, né, o espírito que incorpora nela, eu acho que é muito forte e tal, e ela utiliza o ectoplasma dela, e você pode juntar 3, 4 homens para segurar ela, que não segura. Ela joga os caras assim como se fosse boneco de pano, tá? Então, poxa, e uma criatura dessa finura deve ter 1,50 m e pouco no máximo, e age como se fosse com a força de um monstro, de um homem mesmo, de um homem adulto. O que significa isso, gente? Significa que era preciso trabalhar essa mediunidade. Não é possessão, é loucura. A interna, a moça já foi interna não sei quantas vezes em clínicas psiquiátricas, amarrada em cama, tomando remédios altamente prejudiciais à saúde dela, e aquilo ali não é um problema psiquiátrico, é um problema mediúnico. Agora também tem a ver com ela, tá certo? Ela é uma pessoa que não aceita a mediunidade dela, não frequenta, não estuda, e, portanto, naturalmente, quem não estuda, não frequenta, não trabalha com isso da forma mais adequada possível, termina sofrendo essas intercorrências, tá certo? Termina enlouquecendo por conta de um dom que é tão belo, tão lindo. Uma menina como aquela, que doa um ectoplasma fantástico, fenomenal desse, poderia curar através das mãos,
né, poderia beneficiar os espíritos encarnados e desencarnados em diversos aspectos, poderia embelezar o mundo, mas por enquanto está apenas se prejudicando, né, trazendo, captando através da sua pineal entidades que são altamente prejudiciais para a vida dela. Esse é o grande problema de não estudar, de não entender, de não compreender o seu próprio dom mediúnico. Por quê? Porque termina, tá? Perde amizades, perde relacionamentos, se separa de marido, de namorado, etc. Por quê? Tá? Ou namorada, tá? Por quê? Porque não sabe controlar isso e agride as pessoas, tá? Entra em atrito com as pessoas o tempo todo, interpreta errado as coisas, né? Escuta vozes, segue vozes, né? Tem manias persecutórias sem ser um esquizofrênico. A gente tem que ter cuidado com isso, gente. Vamos aprender a lidar com essa captação magnética fenomenal, que é a captação magnética da nossa mediunidade, tá certo? Dos espíritos que vêm se comunicar, das entidades que vêm se comunicar. Então, gente, uma boa noite para vocês. Eu gostaria de deixar aí mais um apelo para a nossa campanha de doação de alimentos para a comunidade lá no José Liberato. Tá? Se vocês quiserem entrar em contato comigo, tanto para pegar a conta, como também para poder pegar o endereço para trazer alimentos, que até eu prefiro que sejam alimentos doados aqui diretamente no SEC. Então é o 81998146555, tá? Estamos aqui para, sei lá, juntar esses alimentos, para fazer essa caridade. Agora, sei lá, a coisa da pandemia parece que começou a entrar num processo de gravidade novamente. Essas pessoas vão precisar muito, gente. Então, sei lá, a gente já está aí em alerta para tentar juntar, sei lá, alguns alimentos, algumas coisas, para ajudar essas famílias que estão aí precisando muito, tá? Então, beijo forte no coração, 81998146555. 81998146555, tá? Entre em contato comigo que a gente conversa, tá bom? Beijão no coração. Tchau. Paz e luz, sempre.